Vamos lá para a nossa videoaula número 2, dando sequência na construção do banco de dados? Olha, o ambiente aqui é o mesmo que eu terminei a videoaula anterior. Se por acaso você precisou dar um stop no Apache, um stop no MySQL, volta lá de novo. Vai no painel de controle do Champ, starta o Apache MySQL, apesar de que por enquanto a gente não está usando o Apache, né? Mas o MySQL nós já estamos utilizando, e deixa o teu ambiente todo preparado. Já estou com o arquivo aqui aberto, né? E nós vamos criar nossa primeira tabela. Então nós vamos criar a tabela laboratório. Então nós vamos o sistema vai permitir a criação de vários laboratórios e depois nós vamos criar registros para computadores, indicando em que laboratório aquele computador está. Então, criar a tabela laboratório, como é que é o comando? Então é create table laboratório, obviamente a chave primária id laboratório. Esse campo tem que ser do tipo inteiro, porque vai ser o ID, né, o código 1, 2, 3, vai ser a primary key, e esse campo ele é auto-incrementável. Então, auto-incremente, ou seja, à medida que formos cadastrando laboratórios, o ID laboratório vai sendo gerado automaticamente. Depois nós temos que dar os comandos engine igual a inodb, e o default, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui, char7 igual a latin1. Bom, vamos relembrar o que é isso. O engine inodb é o comando que diz que o mecanismo de funcionamento, é como se fosse o motor, né? O mecanismo de funcionamento da tabela, ela é do tipo inodb. Isso faz com que seja possível criar as chaves estrangeiras, os relacionamentos entre chaves primárias e chaves estrangeiras, garantindo que nós chamamos de integridade referencial. E default char7 latin1, char7 poderíamos traduzir como sendo tabela de caracteres. E latin1 é o conjunto de caracteres utilizados pela língua portuguesa, com acentuação e cedilha. Então, por exemplo, se nós formos, só utilizando aqui, cadastrar um laboratório, nós vamos chamar de laboratório 1, por exemplo, é o latin1 que vai permitir colocar esse O com o acento agudo, gerando a letra O. Tá? Então é isso que vai acontecer. Então esse comando aqui cria a tabela com apenas um campo por enquanto. A chave primária, ID laboratório. Vamos ver se isso daqui deu certo. Eu vou dar um Ctrl C, MySQL, Ctrl V, e perceba que o comando query OK significa que a gente já tem uma tabela criada. Se nós dermos o comando show tables, já existe lá uma linha, tabela laboratório, e qual é a estrutura dessa tabela laboratório por enquanto? Então, describe laboratório, tudo sem acento, é óbvio. Por enquanto só tem ID laboratório, que é um campo do tipo inteiro, é a chave primária, é autoincremente e assim por diante. Vamos dar sequência aqui. Agora nós vamos alterar essa tabela laboratório. Então, alter table, laboratório, criando, ou melhor, adicionando o campo nome. Nós vamos dar um nome para esse laboratório. Ele vai ser um campo do tipo varchar. Vamos colocar aqui 30 caracteres. Tá? Então, quando eu for descrever, eu dei o exemplo agora há pouco de laboratório 1, mas poderia ser, por exemplo, laboratório de manutenção, laboratório de programação para web. Né? Então a gente vai poder dar um nome simples ou um nome específico para o laboratório. O importante é que ele vai ter no máximo 30 caracteres. Nós vamos acrescentar o not null, de tal forma que quando formos cadastrar um laboratório, o nome não poderá ficar vazio. Nós não poderemos ter, por exemplo, cadastrar o laboratório identificado pelo ID 1 e o campo nome vazio. Então essa é a função do not null. E nós vamos incluir também aqui a cláusula unique, de tal forma que não poderemos cadastrar dois laboratórios com o mesmo nome. Né? Laboratório de programação para web, e eu tento cadastrar de novo, laboratório de programação para web. O banco de dados não vai aceitar.
Essa é uma estratégia que a gente vai utilizar aqui. Então vamos dar um clique aqui no selecionar, copiar, colar, query OK, significa que o nosso comando deu certo. Se nós dermos o comando describe laboratório, agora a nossa tabela laboratório ela já tem os campos ID laboratório do tipo inteiro e o nome que é um varchar de 30 posições. Tá legal? Então daqui a pouquinho a gente volta para dar sequência criando mais tabelas, pelo menos mais 2 tabelas, nós vamos criando passo a passo do nosso sistema manutenção de computadores. Então até já.